Olá, meus irmãos, graça e paz para todos. Gente, eu estou passando aqui mais uma vez no canal Renovo da Palavra, gravando um vídeo buscando esclarecer um pouco mais da escatologia. Nesta oportunidade, eu vou falar um pouco sobre o milênio. Porém, eu vou falar sobre o milênio dentro da visão preterista. Eu vou mostrar para vocês o que o preterismo consegue provar com a visão deles em relação ao milênio. Eu sou o irmão Gedilson Gomes e você é muito bem-vindo aqui no canal Renovo da Palavra. Mas antes de eu entrar fazendo aqui os comentários do vídeo, eu quero pedir a você, deixa o seu joinha, tá ok? Isso é muito importante para que o YouTube indique o nosso trabalho para outras pessoas. Então vamos lá. Primeiramente, o que é preterismo? Preterismo, gente, é uma escola de interpretação profética que acredita que todas as profecias da Bíblia já se cumpriram no passado, precisamente até o ano 70 depois de Cristo. Este é o hiperpreterismo, é a escatologia consumada, é o preterismo radical. São essas pessoas aí que estão pregando na internet, aqui mesmo no YouTube, que Jesus já voltou lá no ano 70, por ocasião da guerra judaico-romana. Mas quando a gente analisa com muito carinho as interpretações desses pregadores, nós observamos que existe uma série de problemas dentro dessa visão escatológica. Ela é a mais equivocada de todas. Então nós vamos pegar hoje como referência a questão do milênio. Inclusive, foi um inscrito aqui do canal que pediu, eu estou atendendo ao pedido dele, irmão Gedilson, faz um vídeo exatamente sobre o milênio na visão preterista. Eu fico muito agradecido pelo pedido aqui do nosso amado irmão. Vamos lá, primeiro passo. Qual é a definição de milênio dentro da visão preterista? Eles entendem, gente, que o milênio começou no ano 30 depois de Cristo, exatamente por ocasião da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Durante o período dos 40 anos, entre o ano 30 até o ano 70, queda de Jerusalém, destruição do templo. Este período, segundo os preteristas, foi o milênio. Ou seja, depois da ascensão, Jesus começou o seu reinado lá no céu, um reinado espiritual. Agora, dentro da visão preterista ainda, a gente sabe, com base em Apocalipse capítulo 20, que Satanás ele é preso, depois é solto. Tem vários acontecimentos dentro desse período de 1000 anos, que não precisam ser obrigatoriamente 1000 anos literais. Os 40 anos aí pode sim ser o encaixe perfeito para esse período de tempo, até porque o rei Davi reinou em Jerusalém durante 40 anos. Mas exatamente quem é o dragão na visão preterista? Quem é Satanás na visão preterista? O Império Romano. Quando lá em Apocalipse capítulo 20, verso 1 e 2, é dito que o anjo prendeu o dragão, eles ensinam que o Império Romano ele teve o seu poder limitado para o Evangelho poder expandir no primeiro século, porque era necessário o Evangelho ser pregado em todo o domínio do Império Romano. Então, nesse período, não é que eles ficaram inoperantes, mas foi limitado, foi diminuído a ação do Império. Eles não perseguiram bruscamente a cristãos e nem a judeus. Mas aí vem mais um ponto muito importante dentro do milênio. É que vai chegar o momento em que Satanás, supostamente o Império Romano, é solto. Logo, o preterismo entende
que perto do ano 70, Jesus, o que aprisionou o Império Romano, liberou o Império. Agora o Império levanta grande fúria contra judeus e também contra cristãos. Basicamente é este daí o milênio do preterismo. Mas eu tenho muitas objeções, gente. Eu não vou nem entrar nessa questão do dragão, prisão e soltura. Eu vou entrar num ponto crucial da questão do milênio. Qual é o ponto crucial? É que quando você lê Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e também versículo 5, o texto fala da primeira ressurreição e da segunda ressurreição. O texto coloca, vamos pegar o milênio como referência. O texto coloca a primeira ressurreição para acontecer no começo do milênio e a segunda ressurreição para acontecer no final do milênio. A primeira ressurreição é a ressurreição para a vida eterna. E a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, a ressurreição daqueles que rejeitaram a Cristo e a sua mensagem, esta ressurreição, ela só ocorre depois do milênio. Aí começa as dores de cabeça para o hiperpreterismo. Como eles vão pegar, gente, a ressurreição dos mortos? Como eles vão harmonizar textos na Bíblia e colocar isso lá no ano 30, por ocasião da morte e ressurreição de Jesus? Já que, supostamente, o milênio começou naquela época. Como eles podem colocar? Então eu vou ler para você Apocalipse 20, versículo 4 e 5, para não ficar só nas minhas palavras. E vi tronos, e assentaram-se sobre ele aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus Cristo e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa e nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabem. Esta é a primeira ressurreição. Observou que o milênio está no meio, tem a ressurreição da vida no início e a ressurreição dos ímpios no final. Mas o preterismo, gente, ele sempre busca um jeitinho. E qual foi o jeitinho? Eles procuraram, então, a ressurreição que está em Efésios, por exemplo, capítulo 2, verso 5. Eles procuraram encaixar o assunto com esta ressurreição. Em outras palavras, eles espiritualizaram a ressurreição dos mortos. Mas aí eles causam uma avalanche de problema dentro das interpretações do texto, da doutrina da ressurreição dos mortos. Sabe por quê? O apóstolo Paulo, falando aos Efésios, ele não está tratando nada da ressurreição citada em Apocalipse capítulo 20, versos 4 e versos 5. Eu vou ler para você. E vos vivificou, estando vós mortos, em ofensas e em pecados. É fato que o apóstolo Paulo está falando de uma ressurreição espiritual. Mas o que seria essa ressurreição espiritual? Essa ressurreição espiritual, gente, ela está relacionada com o Éden, quando o ser humano perdeu a comunhão com Deus e foi separado da presença de Deus. Adão pecou, não morreu morte física, não sofreu morte física no momento do pecado. Obviamente, ele sofreu morte espiritual. Não é que o espírito de Adão morreu dentro de Adão, não é isso.
é que o homem perdeu a comunhão com Deus. E aqui o apóstolo está explicando que por meio da morte, ressurreição de Jesus, em Jesus, todos foram ressuscitados, vivificados, juntamente com ele na ressurreição dele. A garantia maior de que o novo e vivo caminho está aberto novamente para o céu. Deu para compreender que isso nada tem a ver com o milênio ou com o início do milênio? Mas o preterismo afirma que esta daí é a ressurreição que dá início do milênio. E o que eles conseguem provar com isso? Eles só conseguem provar uma coisa, gente. No ano 64 depois de Cristo, segundo Timóteo capítulo 2, verso 18. No ano 64 depois de Cristo, 2 homens começaram a pregar dizendo que a ressurreição era já acontecida. Eu vou ler para você o versículo. Segundo Timóteo 2,18. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Neste caso aqui, Himeneu e Fileto. Observe bem o que eles estavam pregando em pleno ano 64. Eles pregavam que a ressurreição já havia acontecido. E o apóstolo Paulo rejeitou duramente, ou seja, ressurreição espiritual do Espírito, sendo direcionada para a ressurreição escatológica, é uma grave heresia. O apóstolo Paulo chamou de gangrena, ou seja, uma doença mortal que vai destruindo os tecidos do corpo. Neste caso, a igreja é o corpo de Cristo. E uma vez que Himeneu e Fileto anunciava que a ressurreição era já acontecida, eles estavam destruindo, pervertendo a fé de alguns. Essa daí é a única coisa que o preterismo radical consegue provar quando eles dão início ao milênio, lá na morte e ressurreição de Jesus, e afirmam que a ressurreição de Apocalipse capítulo 20, versos 4 e 5, foi a ressurreição do Espírito. Gente, não tem como colocar a ressurreição dos mortos no passado, gente. Não existe nada, absolutamente nada na Bíblia que faça link da ressurreição dos mortos com a guerra judaico-romana, com a queda do templo de Jerusalém. Nada, absolutamente nada na Bíblia relaciona esses dois eventos. É por isso que o preterismo teve um racha. O preterismo parcial já compreendeu isso e anuncia que a ressurreição ainda será futura. Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 8, versículo 11. Olha a ressurreição verdadeira, gente. Olha a ressurreição que nós estamos esperando. Romanos 8, 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo pelo Espírito que habita em vós. A ressurreição será física. O nosso corpo, ele vai para o pó, mas a nossa parte material, ela resiste, ela continua existindo no ato da morte do corpo. Por isso que o apóstolo Paulo classifica a ressurreição espiritual, tendo como base a ressurreição do próprio Jesus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo em sua parousia. Como alguém faz uma confusão tão grande em relação a um tema
tão simples como esse. Não tem como o milênio ter acontecido no passado, até porque no passado não aconteceu a ressurreição do corpo, como é bem ensinada pela palavra de Deus. A única coisa que eles conseguem provar é que são discípulos de Himeneu e de Filetos. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou a compreender um pouco mais sobre a escatologia, deixe o seu joinha, eu fico muito agradecido. Maranata, o nosso Senhor vem. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.